como surge o capitalismo no Brasil? Surge de um plano fascista. E houve um empresário, chamado Roberto Simonsen, ele leu o livro do grande teórico fascista romeno Mihail Manuilescu. O livro chamava-se Teoria do Protecionismo. Mihail Manuilescu foi o mestre do Celso Furtado, que também seguiu a mesma linha. E na teoria do protecionismo, o Mihail Manuilescu explicava que você proteger a sua indústria nacional é a coisa básica para você se livrar do inimigo imperialista. Tá certo? E o Roberto Simonsen mandou traduzir esse livro e levou para o Getúlio Vargas, cuja simpatia pelo fascismo eu não preciso enfatizar. Não é isso? Então, o Getúlio Vargas leu aquele negócio e falou, é isto. Então nós vamos adotar essa política protecionista e nós vamos transformar o Brasil numa potência industrial. E começou com este programa. Quando vieram os americanos pedir a participação brasileira na Segunda Guerra, o Getúlio aceitou em troca do quê? De ajuda para formar a infraestrutura industrial nacional. Claro, nós até passamos para o seu lado, não tem problema, contanto que o nosso programa fascista seja cumprido. Nós podemos ajudar você a matar o fascista italiano, mas o nosso programa fascista, que é da industrialização forçada pelo Estado, nós vamos fazer aqui. E foi exatamente o que ele fez. E pior, deu certo. A indústria brasileira existe graças a isto. Não é isso? Então você vê, enquanto está o governo seguindo o programa fascista do Mihail Manuilescu, está o Partido Comunista do Stalin fomentando o quê? Não a luta de classes, mas a luta nacional contra o inimigo externo. Vocês leem os livros do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos era o teórico do Partido Nacionalista por excelência, que era o PTB, que hoje é o partido do Bob Jeff, mas já mudou, não tem mais nada, já não é mais aquele partido, é outro partido, virou um partido conservador, cristão, sei lá o quê. Não sei o que é o PTB, mas aquele partido ele não é mais. Ele leva, assim, consigo a história da tradição do partido, né? Mas, ideologicamente, ele não tem nada a ver com o velho PTB. Então, vocês estudam um pouquinho isso e leiam um livro que se chama A Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior foi o grande doutrinário do quê? Das guerrilhas. Por quê? Ele, embora fosse também um dirigente do Partido Comunista, do PCB, ele ficou contra a teoria da aliança com a burguesia. Ele ficou contra a teoria fascista. E queria, então, o quê? Um partido efetivamente comunista proletário. Ele queria o quê? A revolução social, a revolução proletária contra a burguesia, local e estrangeira, toda ela. Nós não temos que fazer aliança com a burguesia, não, nós temos que matar todos os burgueses brasileiros e estrangeiros. E esta era a teoria da guerrilha, porque ele tinha lido o Regis Debray, né? Que era o livro A Revolução na Revolução, né? E fazia um sucesso desgraçado. Tá certo? Então, ali surge o racha dentro do partido, do PCB. E, na verdade, não foi um racha, foi uma divisão de trabalho. Eles não brigaram entre si, não romperam. Eles disseram assim, faz o seguinte, você vai pelo seu lado, eu vou pelo meu. No fim, a gente junta lá na frente. Quer dizer, enquanto o Caio Prado Júnior estava doutrinando os meninos para eles fazerem guerrilha e fazer a revolução social contra os burgueses, a outra ala do PCB, chefiada pelo Prestes, estava fazendo o quê? Estava estudando Antônio Gramsci. E Antônio Gramsci era o homem da Revolução Cultural. Então vocês vão lá fazer a sua guerrilha e nós vamos fazer a nossa Revolução Cultural. Quem chegar primeiro ajuda o outro. Não é muito simples? Foi exatamente isto. Ora, a guerrilha foi destruída pelos militares, tá certo? Mas, enquanto isso, a esquerda, antiga esquerda fascista, do Prestes, obteve um maior sucesso e teve cada vez mais apoio do quê? Da burguesia. Ora, internacionalmente, né, o que aconteceu? A Revolução Proletária Internacional não aconteceu por quê? Porque não existe proletariado internacional. Mas existe o quê? Existe capitalismo internacional. E hoje nós vemos que a esquerda do mundo inteiro é unificada e dirigida pelas grandes fortunas, gente. Então, a ideia da Revolução Social aconteceu ao contrário.
o esquema da Revolução Social passou para a mão dos capitalistas. Eles estão criando o novo mundo socialista à sua imagem e à imagem dos seus interesses. Ou seja, só existe um socialismo no mundo, que é o socialismo dos ricos. O socialismo proletário não existe. Não existe e nunca vai existir. É uma estupidez. Então, isto é a realidade do que nós estamos vivendo. Você vê que quem está hoje contra o governo brasileiro, contra o Bolsonaro, são os bilionários. É Bill Gates, é George Soros, né? É essa gente do Bilderberg. Eles são a força internacional, eles e não o proletariado. Mas precisa ser muito inteligente para dizer, olha, peraí, o proletariado internacional não existe. Os proletários, coitados, eles são separados pelas suas fronteiras nacionais. Né? O proletário só é proletário dentro da estrutura social nacional onde ele está. Ele não tem nada a ver com o proletariado do país vizinho. Mas os capitalistas não. Os capitalistas estão o tempo todo comerciando uns com os outros. O contato internacional é constante para eles. Mais ainda, eles não têm nenhum interesse em limitar as suas atividades às fronteiras nacionais. Ao contrário, o capitalismo está sempre expandindo para fora. O capitalismo é expansivo por natureza. Ele é internacional por natureza. Sempre foi. Desde o tempo do primeiro Rothschild. O que o Rothschild fez? Botou um filho em cada capital da Europa. Para quê? Para o banco ser internacional, meu Deus do céu. Não é burro. Não é isso? Então, o capitalismo sempre foi internacional, é internacional, e ele é o único agente da Revolução Internacional que existe hoje, ao qual toda a esquerda mundial hoje serve. Então, gente, vocês entenderam o que é o fascismo realmente? Então, o fascismo é a política comunista tradicional no Brasil. Não tem nada a ver com a política leninista, isso é outra coisa. O fascismo, o comunismo nacionalista foi a invenção de Stalin. E ele aplicou isso com grande sucesso no mundo inteiro. Tanto que você vê, houve revoluções, movimentos nacionalistas, anti-imperialistas, tudo quanto é lugar. Inclusive o do Perón, que foi um sucesso.